Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso segundo podcast, o podcast do grupo da atividade ECO, Estudos em Comunicação e Oratória, do grupo PET Matemática, da UFMS do campus de Ponta Porã. Tá? Hoje, nossa discussão será sobre o poder da persuasão. Nosso referencial teórico é o livro Como Falar em Público e Encantar Pessoas, tá? De Dale Carnegie. E estamos aqui com o grupo PET Matemática, né? Temos aqui a Amanda Barreto, a Daiane Novello, a Ana, o Fernando Suga, a Joyce Mioto, e a Marina Merck, o Melquisedeque Joás, a Roberta Bazan, William Guerra e eu, Wellington Carlos, o tutor do grupo. Então, vamos lá, vamos para a discussão hoje. Então, já um capítulo bem atrativo, né? O poder da persuasão, que é um fator muito importante, né? Na comunicação e oratória. O autor começa o capítulo dizendo que na nossa carreira de orador, muitas vezes a gente encontra públicos resistentes, né, à nossa mensagem. Então, que são céticos ou não vão acreditar no que a gente está falando assim tão facilmente. Então, uma maneira, né, formas para a gente persuadir os nossos ouvintes, né, para eles acreditarem no nosso discurso. E ele diz que a gente tem que fazer isso de modo que eles não percebam, né, que a gente está persuadindo, de modo que eles pensem e eles chegaram àquela conclusão por si próprios. Então, a gente tem que mostrar um caminho para eles chegarem nessa conclusão que, na verdade, a gente está induzindo, né, eles a acreditarem no nosso discurso, né, no que a gente está propondo para eles. Ele fala que há 3 tipos de persuasão. A primeira é a razão, a segunda é a emoção e o terceiro é a influência da sua personalidade e do seu caráter. Pois é. Aí eu fico pensando, será que essas 3 cabem em todas as apresentações? Não sei, o que vocês acham? Por exemplo, na área da matemática, nós conseguiríamos encaixar todas? O que vocês pensam sobre isso? Acho que não é necessariamente encaixar todas, você pode escolher uma das 3, assim. Acho que na área da matemática seria certo apelar pela razão, né? Tipo, isso é algo mais científico, assim. Que você está propondo, você apela mais para os dados, para os resultados, do que para a emoção ou a sua personalidade. Mas depende do discurso que você fazer, dá para... Se fizer um discurso só com emoção, também acho que não seria um caminho viável no texto, né? Mas fazer uma combinação, né, da emoção e da razão seria bom. Tem muitas vertentes aí, né? Talvez poderemos relembrar um pouco os capítulos anteriores e pensar, acho que tudo que vocês falaram é bem válido, mas pensar um pouco no público, né? Talvez, se for um público mais academicizado, né, na universidade, que conheçam já do assunto, talvez a razão predomine, mas realmente concordo com a Roberta também, se for um público, se for uma divulgação, digamos, científica, apenas os dados, né, apenas tabelas podem não convencer tanto. Isso, que nem aqui ele está falando, é sobre... esqueci o nome do... Aí, Al Gore, isso. Um dos ex-presidentes dos Estados Unidos. Isso, daí estava falando que no documentário dele, né? Se ele usasse só a razão, talvez ele não tinha tido tanta emoção, né? As pessoas não tivessem gostado tanto do documentário dele. Mas só que como nos gráficos, tudo, ele usou também a imagem, ele mostrou muita coisa, né? O documentário dele, que foi até um dos ganhadores, né, do Oscar. Ele usa, né, as frases, ele faz perguntas no meio do documentário, tipo, o que você acha que a pesquisa mostrou, quantos anos você acha que essa mudança vai demorar, tipo, para estimular uma autorreflexão
sobre o assunto, para você chegar à conclusão, não você ver os dados e chegar à conclusão que ele chegou, mas a partir dos dados você ter as suas próprias conclusões. Com as imagens, ele traz as pessoas, né? Ele mostra como que poderia também, você pode usar razão e emoção. Às vezes nosso ouvinte pode não saber exatamente de quem nós estamos falando. Alguém poderia introduzir sobre o que nós estamos falando, quem é o Al Gore, sobre o que ele fala, só para dar uma lembrada. Às vezes o nosso ouvinte não se atentou de quem nós estamos falando e sobre o que essa pessoa fala no documentário. Nós estamos falando sobre um filme sobre o aquecimento global, do artigo do vice-presidente norte-americano Al Gore, que foi um enorme sucesso, além de ganhar o Oscar de melhor documentário. Exatamente, né? Ele trata das questões climáticas, ficou muito famoso em torno de 2008, eu me lembro que estourou bastante, né, esse documentário, né? O autor fala que Aristóteles, ele falava sempre que devia ser usado a razão, mas que Cícero falou que era bom usar a emoção no encerramento de um discurso. Só que hoje em dia isso é usado qualquer oportunidade, e ele também fala que é um dos melhores jeitos de ganhar uma plateia, de se conectar com ela nos dias de hoje, no século XXI. Não é só porque tem três tipos de persuasão que tem que usar um de cada vez. Igual o Al Gore, por exemplo, ele usa a razão e a emoção ao mesmo tempo. Não precisa ficar preso só a um tipo de persuasão, pode usar os três ao mesmo tempo, ou usa um para depois usar o outro. O terceiro caminho que ele fala, no terceiro tipo, que eu acho que foi o que ele mais ficou assim falando, que é a criação, não a criação de uma personalidade, mas você ajustar seu discurso com a pessoa que você está se mostrando para o seu público. E aí ele fala sobre o Kennedy, que ele fez uns discursos muito famosos, que até hoje frases são usadas, e ele ajustou o discurso dele ao que ele mostrava ser, né? Porque ele era um herói de guerra e um presidente novo, sem muita experiência, e ele queria ser diferente do antigo presidente, que já era mais velho que ele, tinha ficado 8 anos, e não era muito bom com palavras, assim, ele sempre fugia de responder as coisas e tal. Parece que tem coisa que não muda, né? Pois é. Deixa a piada pra lá. Então, o que a Joyce estava falando é que o autor diz que a gente escolher entre esses três apelos, né, a razão, a emoção e o caráter, a gente tem esses 5 aspectos da apresentação que precisam estar muito bem colocados. E ela estava falando da invenção, né? E nesse caso não tem muito a ver com criação, mas com encontrar um personagem, digamos assim. Porque na nossa vida a gente tem... eu sou filha, mas também sou estudante, também sou amiga, então a forma como a gente interage com nossos avós é diferente da forma que a gente interage com nossos amigos, ou com os professores, ou sendo pesquisador. Então, por exemplo, quando você vai fazer um discurso, você tem que saber quem está falando. É a pessoa pesquisadora? É a pessoa amiga? Entendeu? Então, é o personagem que vai falar naquele momento. Seria o você orador naquele momento, né? Quem vai ser? Quem vai falar? Né? Pois realmente é importante, né, para que o público sinta segurança, né, na informação, né, confiança no que vem, né, e o que eles e tem, querendo ou não, uma predisposição do público, né, de acordo com
digamos, a personagem que está ali, né? Se é o presidente, se é o pesquisador, se é o professor, quem está falando, né? Se é um colega, então, realmente é visto diferente como a pessoa se apresenta, né? Se constrói. E nós temos que tomar cuidado com isso. O capítulo apresenta que quando na construção, né, na construção desse tipo, entre aspas, de personagem, nós precisamos tomar cuidado para saber qual é o nosso, né, qual é o nosso viés, porque se nós tentarmos usar um personagem que não é o nosso, não funcionará, né, tem coisas que só funcionam para nós, né, então, como nós estudamos em alguns capítulos anteriores, né, conhece-te a ti mesmo, né, o seu público e a si mesmo, né, quem é você, para você desenvolver suas melhores habilidades, né. Ele fala também que nessa questão do personagem, você tem que encontrar uma forma de falar com o seu público que reflita em palavras que sejam congruentes à sua personalidade. Então, essa questão do personagem, ela entra no primeiro tópico dos 5 pilares da persuasão, né, que é a invenção. Sim. Tava assistindo uma série, o nome da série é Peaky Blinders, tem na Netflix. E aí, no episódio 5 da temporada 5, no minuto 4:50, um cara começa a fazer um discurso, o Oswald Usley. Ele faz um discurso que a gente vê muito bem isso, ele entra na mente das pessoas ali e faz com que, tipo... Porque naquela época da Inglaterra, em 1930, eles eram bem racistas, hoje é bem menos. Mas ele entra na mente das pessoas com a ideologia do fascismo, sem eles perceberem, e eles começam a concordar com aquela ideologia lá, tipo, você nem percebe que ele tá entrando na mente. Mesmo ele sendo um personagem do mal, você meio que acaba, nossa, o que tá falando ali tem fundamento. Pois então, é muito interessante a maneira com que ele fala, e ele usa bem o humor. Ele dá aquelas quebras que nem tem nos capítulos anteriores, ele faz. É bem perceptível que a oratória do cara é muito top. Também, outro cara que era muito bom em fazer isso era o Hitler. Eu vi ontem, de madrugada, eu estava vendo um documentário a respeito da Segunda Guerra Mundial, e tipo... O Hitler, ele sabia o que o público dele queria ouvir. A Alemanha tinha acabado de vir de uma derrota de guerra contra os outros países. O que ele queria? Não, vamos aumentar nosso armamento, vamos vingar essa galera, vamos... Então ele sabia aonde ele deveria ir, e ele foi naquela ideologia e, né, conseguiu fazer um dos melhores discursos, apesar de todo errado, mas fez. Pois é. Interessante essa referência. Qual que é a série mesmo, o Melk? É Peaky Blinders. Peaky Blinders, legal. Vocês que, né, futuros professores, tem um filme, não sei se vocês já assistiram, que chama A Onda, né? É uma ação, lógico, é um filme... Já assistiu? É um filme alemão, né? Bom. Sim. Então basicamente é um professor que ele está comentando sobre essa época, né, do nazismo, o que aconteceu com Hitler, e os alunos, pelo menos o filme mostra, né, que os alunos não acreditavam que isso podia acontecer novamente, não, aqui. Hoje em dia nós temos muito mais informações, nós não vamos ser manipulados, digamos assim, né, e ele consegue mostrar o contrário, né, Marina? Não quero dar muito spoiler, mas... Sim. Ele consegue persuadir sem os alunos perceberem. E no final ele falou assim, quem é o nosso grande líder aqui? É o Hitler, estamos seguindo as ideias dele. Então é um filme bem interessante, principalmente para quem é educador. O segundo tópico, né, desses 5 pilares é a disposição. E aí nesse tópico ele diz que a gente precisa ter uma organização bem abrangente dos temas e das ideias da nossa apresentação, e que, como orador, a gente não pode passar a ideia de que a gente se perdeu na nossa apresentação. A gente tem que sempre saber aonde a gente está
o que a gente já fez e para onde a gente vai. Então, a gente tem que passar a ideia de segurança para a plateia e de que a nossa apresentação tem começo, meio e fim, e de que a gente sempre sabe onde a gente está. Não pode mostrar insegurança ou mostrar que a gente está meio perdido. Mesmo que a gente erre um pouco, a gente tem que mostrar que a gente sabe, não, que vai fazer isso, tá? Tem que ser bem desenvolto nesse sentido, para mostrar que você sabe o que você está fazendo, né? Sim. Pois é. Ele fala, né, dessa questão da disposição, ele dá um exemplo muito interessante, que ele fala que você pode começar introduzindo uma ideia e pegar uma outra ideia que contradiga essa primeira ideia e finalizar com uma terceira ideia que resolva os problemas da primeira e da segunda ideia. Eu acho isso bem interessante, você mostrar vários lados e aí você encerra com algo que resolveria aí os conflitos das duas primeiras ideias. Realmente, Marina, eu concordo com você. Essa foi... Desculpa, pode concluir. Não, aí ele só fala que essas escolhas elas têm que parecer intencionais, né? Você tem que saber exatamente o que você está falando. Pois é. Então, essa abordagem que o capítulo fez eu achei muito interessante. E para nós, né, que pretendemos fazer carreira acadêmica, né, apresentações acadêmicas é muito importante, né? Porque quando você apresenta um problema, a maioria das pessoas não conhece aquele problema, né? Elas dizem, tá, mas inconscientemente elas ficam pensando, mas para que eu tenho interesse nisso? Mas será que é importante para alguma coisa? Em geral, uma boa apresentação tenta fazer um pouco disso, né? Então ela apresenta o problema, tem uma problemática ali e teoricamente o seu trabalho é uma solução para aquele problema. Então é um fator ali de persuasão. Olha, então o trabalho é importante, né? Então resolve um problema, mostra um problema e você mostra a solução. E na nossa área, isso é mais importante ainda, né? Porque na matemática a maioria das pessoas não entende muito. Então, se a gente mostrar que a gente mostrar insegurança no sentido de que nem a gente está entendendo o que a gente está falando, eles não vão nem ligar para o que você está falando, porque eles já não entendem muito bem. Então a gente tem que falar com muita segurança, com muita confiança e mostrar que a gente sabe do que a gente está falando. A gente só está mostrando e dando uma solução, né, para o nosso problema. Mais para frente pouco, o texto vai citar o Eisenhower, eu não sei se pronuncia assim. Ele pega, o texto fala que ele gostava de evitar tipos de perguntas e até mesmo em frases pequenas ele usava muito e isso fez com que o povo cansasse dele. Então por isso que se Kennedy seguisse a mesma linha que ele também seria mais do mesmo e o pessoal não ia aprovar o governo dele. Ele tentou dar uma diferenciada, né? Exatamente. Pois é, e para um presidente, né? Veja que um homem que chegou à presidência de um dos países mais importantes, né? Atualmente o mais importante, digamos assim, economicamente e politicamente no mundo, chegou lá com problemas de oratória. Olha como que a oratória é uma coisa, né? Que deve ser bem trabalhada por todos e com certeza será bem valorizada, né? Por todos. Se você se apresentar bem nesses quesitos. Sim. O terceiro pilar que ele coloca, o autor, e também diz que é o mais importante de todos, é o estilo. Que o estilo é como as coisas que você vai falar no seu discurso vão ser ditas. A disposição é o que você organiza, né? É onde elas vão ser ditas e o estilo como vão ser ditas. Quando eu li essa parte do texto, eu lembrei daquele escândalo que teve nas eleições dos Estados Unidos, que o Donald Trump ele tinha uma equipe que pesquisava redes sociais de pessoas de determinada região. Então, quando ele ia discursar em determinada região, ele sabia o que falar,
como falar, como se vestir e tudo isso. Por isso que, tipo, ele ganhou as eleições, porque ele sabia o que falar na hora certa, no lugar certo, e ele ganhou essa frente por conta disso, por conta de saber como usar a oratória dele. Pois é, adequou ao público, né, específico do local. Exatamente. É um ponto que esse livro bate bastante na tecla, né? Adequar o seu discurso, né? No caso aí você falou especificamente ao estilo, né? Que as meninas estavam comentando, adequar ao seu público. Realmente é o caminho, né? É um dos caminhos importantes aí para persuasão. Não estou dizendo que é bom ou ruim, mas como você mesmo disse, funcionou para ele. Exatamente. Funcionou muito bem, né? Ele fala também que esse estilo não é. Você também tem que tomar cuidado ao escolher o estilo, porque o estilo tem que ser referente à sua personalidade. Então, não adianta você escolher um estilo que não se adapta à sua personalidade. Aí ele é dado até um exemplo de estilo, que é o estilo conversante, né? Que é o estilo que, como se você estivesse conversando com um seu amigo ou um vizinho em cima do muro. Aí ele fala assim que você tem que se adaptar ao estilo que a sua personalidade aparenta, né? Aí ele deu o exemplo de novo do outro presidente americano, que ele já tinha falado antes que ele tinha um programa na rádio e ele que era conversando comigo na lareira, alguma coisa assim. E ele... Sim, capítulos anteriores, né? O Ronald Reagan, não sei. E ele dá esse exemplo que a personalidade dele era ser alguém comum, tipo, parecer gente como a gente. E aí o discurso dele se adequava a isso. Tanto é que antes ele falou desse programa, que era como se você estivesse conversando com ele dentro da sua casa. Sim, o estilo dele era usar palavras simples, né? Uma linguagem cotidiana, uma linguagem popular. Ele até fala que era a forma de como você conversa com seu vizinho por cima do muro enquanto lava o quintal. Essa comparação foi ótima. Eu fico imaginando, né, a cena. O próximo tópico que ele coloca é a memória. E aí ele fala que é um pouco diferente do que seria a memória mais antiga, porque antigamente os discursos eles eram gravados, né, totalmente gravados. As pessoas decoravam, né, o discurso inteiro e aí falavam tudo decorado. Hoje não seria bem isso, né? Isso não é muito aceito. Seria você ter uma boa memória para você não se perder, né, no seu discurso. Por exemplo, você falar no começo, depois eu vou falar tal coisa. E aí, depois você não fala tal coisa, termina e acaba esquecendo, né? Então, seria essa memória que ele fala que a gente precisa ter nas nossas apresentações. Pois é, quando eu falou de memória, não tem nada a ver com o que relacionou com memória nesse capítulo, mas me trouxe... eu esperava que em alguma parte daqui ele comentasse a parte da memória com relação às emoções, né? Mas eu não encontrei. Então, porque, por exemplo, assim, vou dar um exemplo aqui. Esse exemplo não é meu, né? É um exemplo muito dado em palestras, mas, por exemplo, vocês se lembram o que vocês estavam fazendo no dia 11 de setembro? Eu era um bebê, né? 11 de setembro. 11 de setembro. Meu Deus, eu estou falando só com jovens. Roberta, vamos conversar aqui. Roberto, o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2000? De 2000, hein, professor? Foi longe, hein? No dia do 11 de setembro. Eu lembro que minha irmã falava que ela estava na escola, que eu acho que foi de manhã, de manhã. E ela estava na escola e parou, assim. Tava dando a notícia. Eu era um bebê, eu tinha acho 3 anos, então
Nossa, é verdade. Realmente a pergunta não foi adequada para a idade. mas falando sério, Roberto, você se lembra? Sinceramente, se você não lembrar, pode falar. Você lembra o que você estava fazendo nesse dia? Nesse dia, eu não lembro exatamente. Eu deveria estar na escola. Eu lembro desse episódio da torre, de eu ligando a TV e falando. Uhum. Mas provavelmente Certo. eu estava na escola, mas eu estava indo ou voltando, não sei. Mas veio na minha cabeça agora, o senhor falou, a escola Uhum. e as imagens na televisão. Entendi. Não, tudo bem, então eu sou velho mesmo. Eu sei exatamente o que eu estava fazendo naquele dia, com quem e o que eu estava falando. É uma coisa, uma coisa que sempre eu vejo comentado e que eu vejo, para mim, pelo menos, é muito verdade. Quando um evento tem relação com a emoção, né, emoções fortes, assim, em geral, nós, né, nos apegamos mais aos fatos, né? Vocês podem, talvez, já que o 11 de setembro não funcionou para vocês pela idade, mas pensem, por exemplo, no evento, né, que aconteceu com vocês, de forte emoção. Em geral, são eventos que vocês guardam, né, com mais facilidade. Então, talvez trazer para talvez esse é uma dos pontos positivos de trazer emoção, lógico, na medida do possível, no seu discurso, porque pode ajudar chamar a atenção do seu espectador, né? E também que ele fixe na informação, né? Nessa parte ainda, ele diz que a organização da sua apresentação tem que estar bem clara, assim, na sua mente, para você não se confundir, né? Para você não se perder ou ficar sem palavras, né? E isso mostra que a sua memória não está muito boa. Uma vez eu estava vendo uma palestra, aí o cara que estava ministrando a palestra, o palestrante, ele falou que saber da existência de algo não vai influenciar no que você sente sobre aquela determinada coisa. Por exemplo, o 11 de setembro foi uma tragédia, correto, mas todo mundo continuou as atividades normalmente. Pode ter parado no dia que aconteceu a tragédia, mas no outro dia já estava de boa, estava trabalhando e tudo mais. Uhum. Mas se você soubesse que tivesse algum familiar seu trabalhando em uma das torres naquela hora, a informação é a mesma, aconteceu uma tragédia. Só que agora já faz uma interferência em você porque já te fere pessoalmente, já vai no seu emocional. Então, simplesmente a notícia em si pode não te atingir, mas o que ela vai trazer, sim, porque igual, aconteceu a queda na bolsa de valores. Ok, aconteceu. E aí? Aí se você traz... Nesse exemplo do Mel, que a gente pode usar agora, atualmente, a Covid-19, né? Enquanto é com outras pessoas, a gente tem uma postura. Quando é com a gente, com a nossa família, é diferente, né? Muito verdade. Nos capítulos anteriores que nós estudamos, qual que é a coisa mais importante para o espectador? Se identificar, né? Como se você estivesse falando sobre ele. A coisa mais importante para o espectador é ele mesmo, né? Então, sim. Então, se ele não se sente tocado, né? Exatamente o que vocês estão falando. Ele, né? Pode ser que a mensagem não chegue de forma efetiva para ele, né? Sim. Ele fala também que se você tiver algum problema de memória na hora, que pode acontecer, né? Se você dar uma se perdida, ele fala que você tem que ter um material de apoio, né? Caso isso aconteça. Aí pode ser uma história ou uma citação para você não ficar sem palavras e conseguir retomar a sua apresentação. Sim. O último elemento é a apresentação em si, que a gente já comentou bastante nos outros capítulos. Vai ser a forma como você vai se apresentar, né? Um conjunto, né, de coisas. Sim.
E aí ele volta a falar sobre a preparação da apresentação, que ele fala nos primeiros capítulos, sobre praticar, tentar apresentar para família, para pessoas que você não conhece, e tentar sempre modificar o seu discurso de acordo, né, com o público, e sempre melhorar ele, né, tipo, porque nem todo discurso vai ser igual, mesmo que você esteja falando com o mesmo assunto. Essa é uma coisa que agora a gente estava fazendo os vídeos para o Integra, e que eu percebi que eu gostaria muito mais de falar ao vivo para a pessoa do que fazer um vídeo. Porque quando você está apresentando ao vivo, você pode mudar o jeito das palavras, de acordo com as pessoas que vão vindo, te avaliar. E você viu que não ficou bom, como você falou para uma, e você apresenta para outra de um jeito diferente. Já o vídeo você tem que... É um jeito só, sabe? E tem que ficar perfeitamente, assim, você não pode errar também. Você pode regravar várias vezes. Realmente é um grande desafio, né? Como tentar falar de uma maneira que todos, né, sejam atraídos ali, seja para todos os públicos. Realmente concordo com você, Marina, é bem difícil mesmo. E quando tá pessoalmente, você tem o retorno de quem tá te ouvindo, né? Mesmo que seja um público grande, você tem um retorno, você consegue perceber se eles estão recebendo ou não, ou se eles não entenderam o que você falou, para você mudar o jeito de falar ou tentar explicar de outra forma. Pois é, você consegue ler o público, né? Em teatro eles chamam isso de triangularização, né? É você, o público, dá o público retorno para você e fica nessa triangularização. Essa transferência, né? Essa comunicação com o público. Isso é verdade. É um exemplo disso, né? Não é um discurso, mas eu estava vendo hoje de manhã no jornal que isso é um dos problemas que os professores estão enfrentando agora, né? Porque nas aulas, eles estão pedindo para os alunos abrirem a câmera. Porque isso faz uma grande diferença para eles saberem o que os alunos estão pensando, como que eles estão agindo, como que ele está sendo a aula. Isso interfere nisso também. Daí seria muito interessante, que eles estão pedindo para todos, porque eles podem ver o que está acontecendo. A professora da aula que eu e a Amanda ontem estávamos vendo, ela perguntou, como vocês estão se entendendo? Porque aqui eu não consigo ver a cara de vocês. Porque ela falou que quando ela está na aula presencial, ela consegue ver pela cara dos alunos se eles estão entendendo ou não. Pois pelo computador isso é verdade, que nem aqui agora. A gente está com a câmera todo mundo desligado. Se a gente tivesse todo mundo com a câmera ligada, seria outra coisa, né? Totalmente, Sim. totalmente. Ainda nessa questão da apresentação, ele fala que você precisa estar convencido da sua apresentação e para você poder conseguir convencer o outro. Então, você mesmo precisa acreditar na sua apresentação para poder transmitir a sua mensagem. Uhum. E ele fala que cada discurso é uma invenção. Então, você faz a apresentação uma vez e você vai fazer a mesma apresentação de novo, né, em outro lugar, outra plateia, e ela já vai ser diferente, né, porque não existem duas apresentações iguais. Então, os locais são diferentes, os públicos provavelmente são diferentes. Então, mesmo que fosse tudo parecido, o momento de cada palestra é sempre novo. Então, ele coloca que a gente precisa resolver os desafios específicos dos ambientes específicos da sua apresentação, né, que você sempre vai enfrentar em cada apresentação. E para isso, a gente precisa ser criativo e, mais do que isso, precisa ser inventivo, ele coloca. E aí ele coloca algumas técnicas para estimular as faculdades inventivas. A primeira técnica que ele coloca é a combinação de pensamentos. Uhum. Que é tudo que você vê, ouve, toca, tudo que você faz,
pode ligar, né, dois pensamentos. Ele fala, quando você está escovando o dente, você pode colocar a pasta de dente no cabo da escova. Seria um novo pensamento sobre uma coisa que você já faz. Ou você pode escrever do banheiro uma frase, né, para começar o dia. Algo novo, né, que combine duas coisas que você já faz, né, e vira algo novo, e isso trabalha as suas faculdades inventivas, na sua criatividade. A segunda estratégia é a adaptação do pensamento, e ele fala que sempre que algo novo te chamar a atenção, você pode pensar em um jeito de utilizar nas suas apresentações. E aí ele fala que é questão de adaptar o material do contexto original para os objetivos da sua apresentação. Sim, ele até coloca coisas que já aconteceram, né? Apresentações que já foram feitas, você adaptar para a sua apresentação no seu contexto atual. Geralmente você vai vendo o que deu certo, né? Muitas coisas, o tempo passa, né? Mas diferentes pessoas, mas alguma coisinha você pode apimentar, colocar ali na sua, por exemplo, a emoção, né? A gente tentar, de alguma forma, vemos que isso deu certo em outra apresentação, né? A maneira que foi feita, né? Vamos aprendendo, acompanhando outras pessoas, né? Outros oradores, com certeza. Vamos incrementando nossas coisas com coisas novas, né? Sim. E a última estratégia é pensar grande. E uma dica que ele dá é colocar números grandes, assim, no meio do discurso, tipo 1 milhão, 1 bilhão. E ele fala que o Carl Sagan, que é aquele... estuda astronomia. Astrônomo. Ele usava bastante nisso, porque ele falava do universo, e aí isso provavelmente foi uma das coisas que cativou o público dele. Pois é. Só por curiosidade, vocês conhecem o Carl Sagan? Sim. Bacana. Alguém mais conhece além da Maria? Carl Sagan. Não. Depois tem o discípulo dele, eu esqueci o nome. Ele continuou, tem alguns programas muito interessantes, né? Falam do universo. Mas, assim, é uma coisa muito vasta. Teve uma vez que o programa chegou como os cachorros foram domesticados. Aí tem uma coisa... Daí ele fala que, na verdade, os cachorros domesticaram os homens, mas só um comentário aí. O Carl Sagan realmente foi um ótimo comunicador, né, de ciências, né? Da física, das ciências humanas, biológicas, sociais. Bem interessante. Acho que o livro mais famoso dele é aquele Cosmos. Isso, ele tinha uma série com o mesmo nome, né, Cosmos. Depois que ele morreu, foi como sendo apresentada por um... Se eu não me engano, era aluno dele, ex-aluno dele. Sim, nessa parte, Pense Grande, ele coloca também que, se puder, né, colocar números grandes, né, e números grandes chamam a atenção, né, das pessoas. 1 milhão, 1 bilhão. As pessoas se sentem atraídas, né, por coisas que têm números grandes. Sim. Ele fala também que você tem que falar com bastante entusiasmo, conseguir pensar grande e tem que falar grande também. Pois é, em capítulos anteriores isso foi reforçado, né? A maneira que você fala, né? Você consegue enfatizar, né? Então, assim, isso aqui são milhões, né? Por exemplo. São Sim, os porque a forma que anteriores. você vai falar também vai agregar na sua apresentação, porque não adianta você falar. Uma forma bem prática disso é os mercados, né? Em vez de colocar o produto R$8, coloca R$7,99, que dá a impressão que é bem menor. Matemática também, eu acho que chama atenção as questões. Assim,
quando você tem algo no seu trabalho que tenha, tipo, infinito, sabe? Porque isso chama a atenção das pessoas. Sempre quando a gente também tem alguma teoria que, tipo, sei lá, é contínua infinitamente, aí é uma coisa grande e que chama atenção. Eu percebi isso quando os dois problemas do meu trabalho é o da barra finita e da barra semi-infinita. E aí sempre vinham me perguntar sobre, tipo, a barra semi-infinita, porque tem, tipo, infinito, assim, no nome. É alguma coisa que a gente pode imaginar e chama atenção. Não sei. Por último, o autor coloca do uso do PowerPoint. E ele tem sido muito usado para dar um apoio, né, nas apresentações, só que não tem sido um uso correto do PowerPoint. Ele tem substituído a apresentação do orientador, né, o próprio orientador. Em vez de ser um recurso visual, né, ele tem virado toda a apresentação. A apresentação passa a ser só uma leitura de imagem e substitui partes importantes de uma apresentação, como o recurso visual, no sentido do apresentador olhar nos olhos da plateia, né, nos olhos das pessoas que estão assistindo, na apresentação física, né, da pessoa, nos movimentos e tal, tira muito disso da apresentação. Sim, acaba que você vira um recurso para o PowerPoint do que o PowerPoint para um recurso para você. Porque você só vai ser a pessoa que está passando e comentando do que o PowerPoint só ser um aliado a você, assim, você fazer sua apresentação, mostrar algumas imagens, alguma coisa do tipo, sabe? Então ele acaba sendo uma bengala, né? Sim. Ele coloca o PowerPoint como um recurso negativo, né, nesse sentido. E fala pra gente não utilizar, né, se for para utilizar desse jeito. E faz muitas ressalvas, realmente, né, e chama a atenção, entre outras palavras, para não se tornar uma bengala, para não se tornar a apresentação aqui. Porque você é o responsável, né, pela apresentação, você é o apresentador, não o PowerPoint. Foi bem apontado. Aí, se for usar, ele coloca que é muito melhor com imagens, né, não colocar texto, para ser mais um recurso visual, um apoio, não ter a apresentação inteira. Aí ele fala assim, se possível, não use nenhum tipo de recurso, só a sua oratória. Eu acho que em alguns casos chega até a ser um pouco, não impossível, mas que é melhor você ter um recurso visual, principalmente, por exemplo, na matemática, assim. Você quer apresentar algum gráfico para auxiliar no que você está falando, é melhor do que você só falar, porque a pessoa pode não entender só o que você está falando. Fórmulas, né? Fórmulas. O tempo, né, às vezes pode demorar muito tempo para você, se você for representar, né, na lousa. Depende, eu acho, um pouco da área mesmo, concordo. E em capítulos anteriores foi enfatizado, né, como é interessante o uso de recursos, né, o máximo de recursos possíveis. Mas nessa parte dá para entender assim, né, que você pode usar o recurso, só que não pode colocar tudo nele, né? Se você quiser usar um PowerPoint, pode colocar imagem, colocar tópicos, mas não colocar todo o teu discurso lá, né? Ou se basear somente nisso. Ou colocar lá e a pessoa lendo, né? Eu entendi mais ou menos essa parte. Sim, exatamente. Exatamente, não pode substituir você e sua apresentação. Tem um pastor que eu gosto muito de ver as palestras dele, porque, tipo, ele tem um diferencial que ele segue muito a linha da teologia, só que com comprovações históricas. Então, tipo, em uma palestra dele para comprovar a existência de Jesus Cristo, ele usa arquivos históricos, e para isso os arquivos estão todos em... Será que é aramaico? Eu não tenho certeza. Hebraico, aramaico. Hebraico, Aí ele mostra os documentos, aí para isso ele utiliza muito bem, todas as palestras dele ele usa PowerPoint.
Ele faz esse link muito, muito bom. E ele tem uma oratória muito... A voz dele é boa de escutar. Sim. Ele nem faz muito o meu estilo, não, mas é muito bom de ouvir ele falando sobre variados assuntos. Sim, legal. Por falar nisso, assim, tom de voz é uma coisa bem importante, né? Ele teve uns outros capítulos que ele falou sobre enfatizar, né? A ênfase em algumas palavras, mas Sim. o tom de voz é muito importante quando você está vendo até mesmo vídeo, ouvindo alguma podcast também. É muito importante fazer a pessoa prestar atenção na sua voz ou não. Concordo. Para encerrar o capítulo, ele fala que você tem que dominar essas cinco, né? A estrutura de invenção, disposição, estilo, memória e apresentação, para você ter uma boa para caso você encontre uma plateia que seja mais cética ou não esteja aberta a ouvir. Isso vale bastante, não é porque como a gente pode dar aula e tal, fazendo licenciatura e tal, é uma coisa que a gente tem que saber usar bastante, né? Tipo, como convencer os alunos do que você está falando. Mesmo que eles não sejam, tipo, hostis, é mais uma questão de você saber como falar e eles te escutarem, né? Sim, sim. Porque a matemática não é uma coisa que cativa todos de primeira, né? Pois é. Pois é. Mas outros assuntos em geral, né? Só dando, no podcast anterior, eu fiz bastante, pontuei bastante isso, e eu, pessoalmente, eu tomo como muito referência, que são as propagandas, né? As propagandas podem nos ajudar muito, digamos, nessas questões de oratória, porque algumas delas conseguem passar muito bem a informação e visa um público geral, como a Marina já apontou muito bem, dependendo do seu público, né, você faz uma modulação do seu discurso, mas quando você faz um vídeo, fica uma coisa estática, fica complicado. Então, algumas propagandas, né, de sucesso podem nos ajudar bastante. Uma, por exemplo, que enfatiza bastante, exemplifica, é muito parecida com a palestra do Al Gore, é uma que se chama Embrace Life, né, que tradução livre é Abrace a Vida, que é sobre uma propaganda que fala para o uso do cinto de segurança, né? Então, quem não visualizou essa propaganda, eu recomendo fortemente, né? É uma propaganda que é muito discutida entre comunicadores, né? Ela resultou numa grande comoção de uma população. É um dos vídeos mais assistidos no YouTube. Então, ela causou resultados mais importantes do que, por exemplo, jornais, estatísticas, né, cruas, digamos assim. Então, é um vídeo todo recheado de emoção. Então, não sei se alguém quer fazer algum apontamento final sobre esse capítulo. E por mim tá fechado. Acho que foi isso, professor. Foi isso. Ótimo. Então, esse foi o capítulo 8, né? O Poder da Persuasão, parte 1. Então, o Poder da Persuasão, ele continua, ele terá uma parte 2, né? Então, esse parte 1, ele foi voltado para, segundo a referência, né, que nós estamos adotando, foi voltado para um público de céticos e questionadores, né? Um capítulo seguinte, ele vai ser voltado para um público hostil. Então, vamos ter que usar provavelmente um pouco mais de persuasão para um público hostil. Então, eu gostaria de agradecer a você que nos escutou até agora e eu aguardo você, né, para o nosso próximo podcast. Até o próximo podcast. Ok? Tchau, tchau.